Olá, tudo bem? Bom, hoje eu quero falar de um tema que importa para todo mundo, que é o nosso dinheiro, né? Como cuidar das nossas finanças pessoais. E aí eu vou começar com uma pergunta. Será que os conhecimentos de neurociência podem ajudar você a cuidar melhor do seu dinheiro? E eu vou dar uma boa resposta para isso. Sim, com certeza. Conhecer como o nosso cérebro funciona ajuda e muito você utilizar melhor os seus recursos financeiros, né? Eu sempre digo que nós somos o que o nosso cérebro nos faz ser, né? Porque é o nosso cérebro, né, que capta as informações externas, processa essas informações, monta todo um cenário com base nas informações anteriores, nas nossas memórias, e a partir daí conduz todos os nossos comportamentos, todas as nossas atitudes, todas as nossas decisões. Então, também os comportamentos com relação ao dinheiro são definidos em função de como o nosso cérebro processa diferentes estímulos. E aí, a teoria econômica tradicional, ela assume que nós seres humanos agimos racionalmente, né? Buscando sempre maximizar os recursos, e certamente você também deve pensar assim, né? Só que nos últimos anos, a economia comportamental e a neuroeconomia têm mostrado que esse comportamento, né, supostamente racional, ele é influenciado, ele é alterado por diferentes condições que a economia tradicional não explica. Ou seja, né, nós vivemos, né, o nosso cérebro funciona com heurísticas e vieses. Né? O que são heurísticas? Né? São buscas de soluções através de métodos que não são rigorosos, né? que são empíricos, né? O que a gente pode chamar de atalhos mentais. E os vieses, né? Os erros sistemáticos que nós cometemos nesse processo de tomada de decisão, consequência dessas heurísticas. Né? Então, embora o nosso processamento cerebral, né, nos ajude a tomar decisões rápidas, e isso é importante em diversas situações, como por exemplo nas situações de perigo, e o nosso cérebro evoluiu nesse sentido, né? A gente lá na savana ele tinha que tomar decisões rápidas para fugir de um predador ou para capturar uma caça, né? Às vezes esse processo de tomada de decisão rápido nos leva a erros sistemáticos, né, nas nossas decisões, né, em diversas áreas, inclusive nos aspectos financeiros. Né? Vou dar um exemplo para você. Vou dar duas opções, né? A gente está pedindo uma pizza, né? Duas opções, eu quero que você me diga qual a melhor opção em termos de, né, custo-benefício. Primeira opção, né, uma pizza de 40 centímetros de diâmetro por R$ 50. Ou, segunda opção, duas pizzas de 20 centímetros de diâmetro por R$ 40, as duas juntas. Qual é que é a melhor alternativa? 2 segundos para pensar. 76% das pessoas responde a opção 2, prefere as duas pizzas. Não sei se foi essa a sua resposta, né? Mas 76, 2/3 das pessoas respondem que prefere as duas pizzas. Só que e eu fiz essa pesquisa, né, com pessoas, aí, principalmente de nível médio superior, né, que certamente conhecem a fórmula da área do círculo. Né? A área do círculo é π r ao quadrado. Se nós aplicarmos essa fórmula na primeira opção, na pizza de 40 centímetros de diâmetro, nós vamos ter ali em torno de 5.000 centímetros quadrados, né? Dividindo por 50, em torno de 100 centímetros por real. Se nós pegarmos a opção, cada pizza vai ter lá 1.250 centímetros quadrados, 2.500 centímetros quadrados as duas juntas, ou seja, dividido pelos 40, 62 centímetros por real. Ou seja, a opção 1 ela é muito mais interessante em termos de custo-benefício. Mas vejam, logo, né, fazendo aquela relação, o cérebro relacionou duas pela metade do diâmetro com sendo a melhor opção. Ou seja, você não parou para calcular. A maior parte das pessoas não para calcular. Então, esse é só um exemplo, mas exatamente se a gente quer tomar decisões financeiras melhores, e você acabou de tomar uma decisão financeira, né, ou a regra, né, a maioria, né, tomou uma decisão financeira errada, nós precisamos entender como o cérebro funciona, porque à medida que a gente entende isso, a gente consegue se prevenir, né, se precaver, tomar melhores decisões. Então, é isso que eu quero apresentar para vocês nessa aula, como a gente pode, né, conhecendo alguns pontos importantes da neurociência, tomar melhores decisões financeiras, cuidar melhor do nosso dinheiro. E isso tem
uma relação muito importante com exatamente, né, o conhecimento. Já Francis Bacon, um filósofo lá do século XV, XVI, dizia que conhecimento é poder, e de fato, né, conhecimento é poder. E imagina, né, quantos profissionais de marketing que tem por aí que conhecem mais o funcionamento do cérebro do que você. Né? Então, na hora da compra, quem é que leva vantagem? Quem tiver melhor conhecimento. Estou dizendo que você vai deixar de comprar, mas é bom a gente ter esse conhecimento também para, né, no momento da compra, onde evidentemente você vai buscar suprir uma necessidade, onde a empresa, né, vai buscar atender essa necessidade da melhor forma possível, mas a gente possa, né, de uma forma mais consciente, tomar decisões que nos tenham melhor retorno financeiro. Então, vale realmente conhecer alguns pontos, né, conhecer alguns viés que podem nos ajudar a economizar mais. Né? E um dos viés muito interessantes é o viés da relatividade. O nosso cérebro ele realmente tem dificuldade em avaliar situações e tomar decisões de forma absoluta, ou seja, ele sempre precisa de referências. Nós sempre vamos buscar, né, o cérebro vai buscar alguma referência para tomar a decisão, né? Daí o viés da relatividade. Então, vamos pegar outro exemplo. Eu adoro colocar exemplos aí para testar você também, como é que você está na sua tomada de decisões. Então, imagina a seguinte situação. Você está procurando uma calça jeans e na loja do seu bairro tem essa calça por R$ 150. Aí um amigo, uma amiga diz que lá do outro bairro tem essa mesma calça por R$ 75. Você vai lá comprar? Quando eu faço essa pergunta, a maioria das pessoas vai lá comprar essa calça. Agora pensa na segunda situação. Você está procurando um laptop, né? E na loja ali no seu bairro esse laptop custa R$ 2.890. Né? Daí seu amigo, sua amiga fala que na outra loja lá do outro bairro, né, esse mesmo laptop custa R$ 2.815. Você vai lá comprar? Na maior parte das vezes as pessoas respondem que não. Né? Mas se você analisar nos dois casos, você está economizando exatamente R$ 75. Né? E por que a primeira opção, né, estimula que se vá ao outro bairro comprar e a segunda opção não, né? Ou você vai comprar calça e não vai comprar o laptop, né? Exatamente em função desse viés, porque no primeiro caso, R$ 75 é 50% do preço original e no segundo caso a gente tem um desconto ali de 2,5%. Mas se a gente analisar em termos de dinheiro, as duas opções são iguais, são os mesmos R$ 75. Né? Mas o cérebro não percebe, né, o valor absoluto, 75, e ele sim percebe a diferença, né, a relação entre o preço com desconto e o preço original. Né? Então a gente tem que cuidar isso quando vai olhar os descontos. Né? Então optar em função de algum tipo de desconto. Então faz a conta. Né? Outra aplicação desse viés da relatividade é o que a gente chama também de preço chamariz ou decoy price. Né? E você já deve ter vivenciado isso no momento que foi no cinema. Né? E tem lá, antes de entrar para ver o filme lá, a banquinha da pipoca, né? E essa experiência foi feita e realmente você vai ver que em muitas situações se utiliza a questão do preço chamariz. Então, um experimento feito foi numa situação inicial ter lá um balde de 1 litro por R$ 7 e um balde de 500, né, ml, meio litro, por R$ 3,50. Ou seja, mesmo dois volumes diferentes, mas o mesmo custo unitário, né, da pipoca. Nesse caso, a maior parte das pessoas escolhia o menor, o de R$ 3,50. Aí, o que os pesquisadores fizeram? Colocaram ali, entre o de R$ 3,50 e o de R$ 7, um balde de 750 ml, exatamente a metade do volume, por R$ 6,50. Então tinha as três opções, o de 7, o de 6,50 e o de R$ 3,50. E o que aconteceu? A maior parte das pessoas passou a escolher o balde maior, né, o de R$ 7. Né? Por quê? Porque começou né, fazendo a comparação relativa, ou pode ser 750 ml para 1 litro de 750, eu vou num litro e esqueceu o balde menor. Né? Então, mesmo não conseguindo de repente comer toda aquela quantidade de pipoca, comprou o pote maior. Né? Então, a gente tem essas situações no mercado, evidentemente os profissionais, né, de marketing conhecendo esse viés vão utilizar
esses artifícios para estimular, né, uma venda maior, para estimular o maior consumo. Então, como é que se aplica isso nas nossas finanças pessoais? Em primeiro lugar, faça as contas, né? Mesmo sendo avesso à matemática, é um exercício fundamental. Então, avalie com cuidado as opções que lhe são dadas pelo vendedor, né? Então, leve em consideração os valores absolutos, veja o custo unitário, né? E, evidentemente, a sua real necessidade e capacidade de consumo, né? Em compras maiores, avalie os juros embutidos numa compra a prazo, calcule o impacto dessa compra no seu orçamento, né? Inclua também todos os custos envolvidos, mesmo os não financeiros, né? Como, por exemplo, o custo de aquisição, né? Às vezes o deslocamento que você tem que fazer, né? O tempo que você demanda para fazer a compra. Então são aspectos importantes que não tem jeito, a gente tem que fazer a conta, tem que parar e pensar, né? Isso reforça, né, essas questões de viés, que eu dei só um exemplo, a gente tem vários outros viés, inclusive que eu exploro bastante no meu livro, né, lá no POC Decision, que exatamente vem trazer luz a esses processos de tomada de decisão, né? Surge aquela questão, vem cá, mas as nossas tomadas de decisões financeiras são racionais mesmo ou elas são emocionais, né? E aí a gente tem uma referência fantástica que é do Daniel Kahneman, que foi Prêmio Nobel de Economia em 2002, e ele trabalhou muito essa questão de identificar essas influências, né, não racionais no nosso processo de tomar decisão. E o Kahneman, ele então, né, trouxe à luz a teoria dos dois sistemas, o sistema 1 e o sistema 2. Né? Então ele diz que o sistema 1 ele é um sistema que opera automaticamente e muito rapidamente. É o sistema rápido, né? Com pouco ou nenhum esforço, né, nosso, né, de nenhuma percepção ou controle nosso. Ele atua automaticamente. E um sistema 2, né, que é um sistema lento, né, mas que aloca, né, diversas atividades mentais laboriosas, incluindo os cálculos, né, escolhas e concentração. E né, ele diz que então a tomada de decisão ela é fundamentalmente, né, feita pelo sistema 1, né, esse sistema intuitivo, sendo depois, então posteriormente, explicada, justificada pelo sistema 2. Então veja que interessante, nosso racional, né, o sistema 2, ele vai justificar uma decisão que normalmente já está tomada anteriormente. Existem diversos outros estudos que demonstram isso, né, inclusive que nós já tomamos uma decisão em torno de 8 segundos antes de termos consciência da tomada de decisão. Né? Então, mostrando como realmente esse sistema 1 funciona de uma forma muito mais rápida e depois nós buscamos as justificativas, né, racionais. E aí, a gente tem o que eu costumo chamar dos dois homens, né, dentro de nós, né, o homo econômicos, né, que é uma nomenclatura, inclusive a literatura traz muito, né, ou seja, esse homem que em tese pensa de forma racional, e o que eu chamo de homo emotivos, né, que existem outros nomes dados por aí, mas eu, né, trago como homo emotivos, que é o homem que, na verdade, é o homem real, que tem as suas emoções, aqui quando falo homo, né, nossa espécie. Então, aquele primeiro, né, segundo a teoria, que segue a teoria econômica tradicional, de maximizar ganhos e minimizar perdas. E o homo emotivos, né, ele toma decisões reais, né, e muitas vezes que não tem com base em informações incompletas, né, que tem um caráter emocional e que são, né, fundamentalmente definidas ou coordenadas por vieses cognitivos, por esses erros sistemáticos que nós tomamos. E aí tem um outro autor, uma outra obra muito interessante, que é Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely, e o Dan Ariely diz que exatamente entender como nós somos previsivelmente irracionais é o ponto de partida para aperfeiçoar as nossas decisões, né? Então, realmente fazer, né, entender isso e melhorar as nossas decisões. Controlar, vamos dizer assim, os dois sistemas, né? Então, como a gente aplica isso nas nossas decisões financeiras, nossas finanças pessoais? Fundamentalmente buscando dominar esse impulso, ou seja, buscando dominar o sistema 1. E assim, o sistema 2 ele vai gerar o controle do sistema 1. Só que ele precisa de tempo, né? Então lembra, o sistema 2 é lento, ele precisa de tempo. Então, dois pontos importantes, né, nesse sentido de dominar o impulso.
sempre deixe suas compras para amanhã. Isso é uma coisa que a gente sim deixa para amanhã as compras. Então, pesquise, avalie preços, né, opções, mas não comprem no momento. Seja, dê tempo para que o sistema 2 possa realmente refletir sobre aquilo que você está comprando, sobre o quanto você está disposto a pagar. Né? E dificulte a compra, dificulte aquela compra por impulso. Né? Crie mecanismos para você, né, ter dificuldade, porque isso dá tempo de novo do seu sistema pensar. Por exemplo, né, não deixa, quando vai fazer uma compra na internet, não deixa o seu cartão de crédito à mão. Né? Se ele está ali à mão, por rapidinho você vai lá e faz a compra. Né? Não deixe o cartão cadastrado nos sites, né? Ou aquela opção de compra por um clique. Claro, isso é feito para, né, naquele momento do impulso, você logo fazer a compra. Então, se você conseguir fazer, né, demorar um pouquinho mais, isso vai dar um pouco mais de tempo para realmente seu sistema 2 entrar em ação. Tá? Então, realmente, dê tempo, né, para dominar o seu impulso. Um outro ponto interessante que também reflete em diversas das nossas decisões, né, é de nós querermos sempre um retorno imediato. Tá? Isso também é cerebral. Né? Nós sempre buscamos uma recompensa, antecipar as recompensas. Né? Lembra aquela historinha da formiga e da cigarra? Né? Que a formiga ficava lá trabalhando no inverno e a cigarra ficava cantando. Nós naturalmente somos cigarras. Né? Nós queremos a recompensa hoje, nosso cérebro não pensa lá na frente, né? A tendência é resolver o problema agora, né? Trazer a vantagem para agora. Né? E o Daniel Kahneman também analisou esse aspecto, né? E chamou isso, desse conceito, de desconto temporal. Né? Então, por exemplo, se eu oferecer para você R$ 10 hoje ou R$ 11 amanhã, a maioria das pessoas ela vai já preferir pegar esses R$ 10 hoje. Agora, se eu disser, eu vou te dar R$ 10 daqui a um ano ou R$ 11 daqui a um ano e um dia, aí as pessoas já acham melhor esperar um ano e um dia, já que elas esperaram um ano inteiro. Né? Então, vejo antecipar as recompensas, ela é uma tendência do nosso cérebro. E lá na década de 60, um professor de Stanford chamado Walter Mischel, ele desenvolveu um teste que ficou mundialmente conhecido, talvez você conheça, que é o teste do marshmallow. Né? E ele foi replicado, esse teste foi diversas vezes replicado e trouxe várias conclusões aí. Mas como é que era o teste? Né? Foram feitos com crianças entre 4 e 5 anos, então colocava uma criança dentro de uma sala, uma mesa, né? E na frente um prato com marshmallows. Um marshmallow. Aí o pesquisador então dizia para a criança que ela poderia comer aquele marshmallow quando ela quisesse, mas que ele ia sair da sala e se quando ele voltasse ela não tivesse comido o marshmallow, ela ganharia 2 marshmallows. Né? Então, uma regra muito simples. Comeu agora um marshmallow, deixou para comer depois, ganha 2 marshmallows. Inclusive tem alguns vídeos na internet, né, desses experimentos, é muito hilário até, porque a gente vê as crianças ali se debatendo, algumas já vão direto, pegam, comem, outros ficam se debatendo, se coçando, se amarrando, olhando, é muito legal, procura lá que você vai dar boas risadas também. Né? Mas o que é interessante, né, é que, claro, a maioria das crianças comeu o marshmallow, né, não esperou para depois, mas aquelas que conseguiram, né, que já tinham essa característica de conseguir dominar esse impulso de antecipar a recompensa, essas crianças foram avaliadas, né, com o passar do tempo, elas se demonstraram pessoas, né, com melhor desempenho desde a escola, eram pessoas que tinham mais determinação, alcançavam melhor os seus objetivos, né, inclusive, né, tendo melhores resultados financeiros. Né? Então vejo como é importante, né, nós controlarmos essa condição natural que é antecipar a recompensa. Né? E onde é que isso impacta nas nossas finanças pessoais? Né? Uma explica claramente a nossa dificuldade de economizar. Né? Por isso que uma grande parte das pessoas tem dificuldade de economizar. Porque economia nós estamos fazendo o quê? Né? Nos privando de algo agora, daquele dinheiro que nós teríamos disponível, para usar isso no futuro. Isso aí vale também para outros investimentos de longo prazo, planos de previdência, seguros. Né? Então, como é que eu estimulo o meu cérebro a economizar? Né? É muito interessante nós aliarmos a poupança, né, ou esse investimento de longos prazos, vinculando isso a aspectos emocionais.
não pensando só na quantia que nós vamos guardar ou vamos ter lá na frente, mas vincular isso a aspectos emocionais. As nossas decisões são emocionais, lembra? Então, quando eu vinculo a poupança a isso, eu consigo, então, né, melhorar meu hábito de poupar. Né? Então, sim, já quando você começa uma poupança, quando você faz um investimento, defina o que você já está pensando em fazer esse dinheiro, se é a casa nova, se é a viagem dos sonhos, né? Se é a segurança da sua família, enfim, né? Coloque emoções nas suas aplicações. E outra questão também vinculada a essa característica, essa condição, é a utilização de crédito, né? É baseado na mesma questão do desconto temporal, só que de forma inversa. Né? O crédito permite nós anteciparmos uma recompensa. Né? Então, por exemplo, para você comprar um carro, você talvez tivesse que lá economizar durante 3 anos, mas se você tem crédito, você lá compra o carro agora e paga durante esses 3 anos, mesmo que vai ter que pagar, né? Mas, quase 2 carros, né? Pelo preço que você pagou hoje, né? Então, óbvio, né? Então, precisamos, né, identificar isso e controlar isso. O melhor sempre é poder, né, ter o dinheiro à mão, ou seja, economizar primeiro para depois adquirir o bem. Né? Então, use o crédito, né, apenas naquilo que você pode adquirir sem juros, né, sem juros reais, né? Cuidado com aqueles juros embutidos que não aparecem, né, explicitamente. Né? Mas se você pode adquirir sem juros reais, beleza. Ou se é uma compra que, sendo à vista, você não consegue desconto. Aí, beleza, utilize o crédito. Né? Mas tome o cuidado da utilização do crédito para antecipar, né, essas benesses, né, e depois ter que pagar mais por isso. Mais um ponto que eu quero ainda colocar para você nessa aula, né, é a relação da motivação que nos traz os ganhos e as perdas. Né? Então, e toda tomada de decisão, inclusive a tomada de decisão financeira, ela envolve necessariamente, né, o que se vai ganhar com a decisão e o que se vai perder com ela. Né? Então, a gente precisa entender também que ganhos e perdas têm pesos diferentes. Né? Essa é a base da teoria da perspectiva também do Kahneman, né? que coloca que nós somos, né, candidatos a riscos quando nós enfrentamos perdas, né, e avessos a risco quando a gente enfrenta ganhos. E ele traz uma experiência muito interessante, né? Eu vou fazer com você aí. Se você tiver que escolher entre ganhar 3 mil reais com certeza, né, ou ganhar 4 mil com uma probabilidade de 80%, qual opção você selecionaria? Bom, 80% das pessoas escolhem ganhar 3 mil com certeza. Né? Agora, se eu dou duas opções também, se você vai perder 3 mil com certeza ou perder 4 mil com uma chance de 80%, qual a opção que você escolhe? Se você foi com a maioria, 92% dos casos, as pessoas arriscam. Então vejam, situações muito diferentes, né? Eu arrisco se eu for perder e eu não arrisco se isso estiver relacionada com o ganho. Né? E ele demonstra, né, e vários estudos demonstram que a aversão à perda ela é normalmente 1,5 a 2,5 vezes maior do que o nosso benefício do ganho. Né? Então nós sempre vamos tomar primeiro uma decisão, né, para não perder. Tá? E o nosso cérebro foi desenvolvido dessa forma, até uma questão de sobrevivência. Né? Então, numa compra, nós também estamos, né, suscetíveis a esses dois aspectos. O que eu ganho por ter esse produto e o que eu perco lá né, o dinheiro da minha carteira, da minha conta bancária. Né? Então, é importante também a gente identificar isso e usar isso a nosso favor. Como é que a gente usa isso a nosso favor? Por exemplo, pagando as compras em dinheiro. Você economiza se você pagar as contas em dinheiro. Inclusive foram feitos vários estudos que o desembolso, né, quando eu tiro o dinheiro do bolso, isso ativa as minhas zonas ligadas à perda, né, ligadas à dor. A dor de pagar, até a gente pode dizer. Né? E quando eu pago em cartão, principalmente cartão de crédito, vale também, já foram feitos testes com outros meios eletrônicos, principalmente cartão de crédito, eu não tenho essa perda, eu estou focando só nos ganhos, eu ativo só a região dos ganhos. Né? Então, se eu tiver que pagar com o dinheiro, eu vou pensar mais, vai doer mais e talvez eu economize, né? Provavelmente eu possa economizar. E aí eu vou dar mais duas dicas para você, né? Quando botar o dinheiro na carteira, procure sempre ter notas grandes, né, de valor alto e novas.
né? Porque se você tem o trocado, ele sai mais fácil, né? Agora, se você tem uma nota de 100, né, custa 10, você, pá, mas eu vou trocar o meu 100 para pagar 10. Agora, se você tiver o 10 ali, vai na hora, né? E outra coisa, por que notas novas? Né? Nós tendemos a nos livrar de notas velhas e sujas. Então, se a nota for novinha, ela fica mais tempo na carteira. Tá? Experimenta que realmente essa dica é muito quente. E para finalizar a aula de hoje, né? Será que a fisiologia pode influenciar nossos resultados financeiros? Certamente você já deve ter ouvido falar que não se deve ir ao mercado com fome, né? Que nós vamos comprar mais se a gente for ao mercado com fome, e isso é fato. Né? Ou seja, se nós vamos num lugar onde nós temos lá a disponibilidade de alimentos, né? O nosso cérebro lá na savana não tinha disso, ele vai, né? E eu estou com fome, ele está querendo alimentos, ele vai estimular que a gente compre mais. Né? Outro ponto, né? Quando a gente está estressado, né? Quando a gente está com altos níveis de cortisol no nosso sistema circulatório, é mais difícil nós avaliarmos as situações e fazer uma escolha adequada. Né? Inclusive, quando estudos já demonstram que quando a gente está em situações de estresse crônico, né? A gente se confunde ao analisar os ganhos e perdas. Então, a gente acaba, né, tomando decisões de maior risco, né? E que podem ser decisões não tão benéficas. Então, o estresse ele contribui para má decisões financeiras. Outro efeito, né, o efeito do álcool. Né? O álcool é comprovado, né, ele estimula o nosso núcleo accumbens, que é responsável pela recompensa cerebral. Né? Então, depois que a gente bebe um pouco, né, tudo fica mais fácil, inclusive gastar. Então, qualquer estímulo que eu tiver quando eu estiver nessa situação, né, sob efeito de álcool ou de outras substâncias, né, que tem esse mesmo padrão de reação, eu vou tender a gastar mais, eu vou tender a comprar. A excitação sexual tem o mesmo efeito. Né? E obviamente que a propaganda conhece isso e usa esses recursos, né, para, através da comunicação, através de estímulos, fazer com que o nosso núcleo accumbens se ative, aumente, né, a quantidade de dopamina, né, que é o neurotransmissor do prazer no nosso cérebro, e isso estimule os nossos, né, a reação positiva, a decisão positiva. Então, aplicando isso nas finanças pessoais, duas grandes dicas, né? Primeiro, keep calm, né? Mantenha-se calmo, evite tomar decisões sob estresse, procure se acalmar, procure, né, principalmente em decisões que envolvem maiores recursos, de estar bem tranquilo, né, em situações de equilíbrio. Né? Se você se sente estressado, dá um tempo, isso também vai ajudar o sistema 2 a entrar em ação. E se beber, não compre. Né? Ou se tiver, na verdade, sob efeito de qualquer situação excitatória, evite tomar decisões financeiras, porque a tendência é que você vá talvez gastar mais, né? Ou vá adquirir aquilo que não necessite. Agora, atenção, o contrário também é verdadeiro. Né? Se eu estiver deprimido, se eu estiver em situações negativas, de depressão, de tristeza, nós vamos tender a não tomar a decisão, né? E aí também podemos, né, quem sabe, perder uma grande oportunidade. Né? Então, realmente, faça essas duas coisas, né? Mantenha-se calmo e, se beber, não compre, ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula, né? Entendendo um pouquinho mais o que o nosso cérebro nos traz com relação às nossas decisões financeiras. E quero te deixar aqui o convite de nos seguir no canal, aqui no YouTube, né? De seguir as nossas publicações lá no site e, né, adquirir Pocket Decision, né, a neurociência explicando por que decidimos, o que decidimos e como decidimos. E vem surpresas por aí. Tá? Aguarda que a gente está preparando um curso de finanças pessoais sem neuras, exatamente para explicar em mais profundidade como a neurociência pode ajudar você a cuidar mais do seu dinheiro. Valeu, grande abraço.